Hora do nosso encontro de família. Ei, Lucinda, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thaís, boa noite a todos. Passou bem o fim de semana? Passei, descansei, torci pela Espanha. Torcemos pela Espanha, que acabou vencedora. Lucinda, a gente vai começar, você vai trazer um levantamento da Elos Aita, revelando que apenas 3 empresas listadas na Bolsa Brasileira atingiram o valor de mercado acima de 100 dólares? 100 bilhões de dólares. Eu falei, calma, faltou 1 bilhões aqui. 100 bilhões de dólares. A gente sabe que a Bolsa Brasileira batalha para crescer na captura de empresas que queiram abrir o seu capital, que queiram se financiar através do mercado de renda variável, através do mercado de ações. Está difícil chegar lá. É difícil chegar lá. Esse dado que foi feito pelo nosso parceiro, o Einar Rivera, da Elos, ele traz um sinal muito importante no momento em que as empresas americanas, empresas globais estão crescendo muito. A gente está vendo empresas de tecnologia ganharem um tamanho impressionante. A gente observa que aqui no Brasil, realmente, como você diz, a gente ainda está com dificuldade de alcançar um patamar mais expressivo em termos relativos. Então, a gente preparou aqui a tela para mostrar quais foram as únicas empresas que, segundo o levantamento do Einar, chegaram a tocar esse patamar de 100 bilhões de dólares desde 2020. São elas Petrobras, Vale e o Itaú. A Vale bateu seu recorde, na verdade, lá em 2021, que foi um momento muito positivo para o minério de ferro, um ciclo forte de valorização de commodities. Naquele momento, a companhia chegou ali a 117 bilhões de dólares de valor de mercado. O Itaú também alcançou seu patamar histórico agora só em 2026. Neste ano, ele chegou a alcançar 103,8 bilhões de dólares de valor de mercado. Tanto a Vale quanto o Itaú não sustentaram esse nível aí da linha dos 100 bilhões, que o Einar chama de o clube dos 100 bilhões. A Vale hoje vale, né? Ela está avaliada aí. Mas neste caso vale. Neste caso ela vale 60,8 bilhões de dólares. Isso aqui é com base no fechamento da última sexta-feira. E o Itaú tem um valor de mercado de 93,5 bilhões de dólares. A única companhia que continua acima desse patamar é a Petrobras, que bateu esse maior valuation, como dizem os especialistas, de 135,7 bilhões de dólares em maio de 2026. Hoje, ela vale 110,15 bilhões de dólares. E o que a gente consegue pensar a respeito? O que esses números nos dizem? Bom, primeiro que são companhias líderes dos seus setores, são empresas que conseguem oferecer para os seus investidores uma perspectiva positiva de rentabilidade, de investimentos para frente. Então, são empresas que realmente são sólidas e dão segurança para o investidor, e por isso elas chegaram a alcançar esses valores tão relevantes. Mas elas são muito sujeitas a ciclos. Então, elas não, diferentemente de uma empresa de tecnologia que traz uma inovação, traz um cenário, são capazes de transformar o cenário do mercado onde elas atuam, são companhias que ficam ainda muito suscetíveis, especialmente Vale e Petrobras, que são empresas de commodities, dependem, obviamente, do comportamento desses preços, dessas matérias-primas que elas produzem. E, ao mesmo tempo, Thaís, o que a gente pode observar é que a Bolsa Brasileira tem como suas 3 ações mais valorizadas empresas ligadas a setores tradicionais, diferentemente do que está acontecendo no resto do mundo, em especial nos Estados Unidos, onde são as empresas de tecnologia que estão sendo muito procuradas pelos investidores. A Bolsa Brasileira ainda não consegue oferecer esse caminho para os seus investidores. Então, o mercado de capitais acaba sendo uma espécie de espelho do que está acontecendo com a economia. A gente ainda continua com os pés muito fincados nessa antiga economia. Claro, é uma economia de commodities que tem, de alguma forma, alguma previsibilidade, mas tem uma limitação de evolução dos negócios ao longo do tempo. Todo mundo vai continuar comprando soja, vai continuar comprando minério de ferro, vai continuar comprando petróleo, vai continuar fazendo operações financeiras, mas a inovação e o avanço para o desenvolvimento econômico acabam limitados nisso tudo, né? É uma pena porque
o mercado de ações no mundo inteiro é uma fonte de financiamento barato para as empresas, né? Mas aqui no Brasil, com a nossa taxa de juros, enfim, acaba ficando proibitivo. Lucinda, e como fechamos o mercado hoje diante desse encrudecimento aí da guerra lá fora? O Ibovespa começou a semana aí devagar, apesar da valorização das ações da Petrobras, mas essa alta de Petrobras não foi suficiente para garantir um dia positivo para o Ibovespa, caiu 0,20%. As ações da Vale hoje pesaram negativamente, então ainda esse efeito de queda do minério de ferro, desse ciclo mais negativo da commodity tem pesado e isso ajudou aí o Ibovespa a ficar no terreno negativo. Um destaque positivo foram as ações da Embraer, porque a IVE, que é a subsidiária da Embraer, que pretende, né, planeja produzir aeronaves elétricas, que é o que a gente chama de carro voador, ela recebeu um sinal positivo, assinou uma carta de intenções de produção de 30 aeronaves. Ainda não são contratos, não são vendas efetivas, mas é um bom sinal, uma demonstração de que, de fato, essa empresa, que é uma grande aposta da Embraer e para muitos investidores, ela tem aí um mercado, tem aí um cenário mais positivo. Que maluquice, né? Afe Maria, carro voador, nós vamos chegar nesse mundo. Os Jetsons, né? A gente está quase lá. Quase lá. E o dólar caiu 0,42% para R$ 5,09, mas aqui é muito refletindo esse ambiente geopolítico instável que enfraquece o dólar no mundo. Então, no fim das contas, o dólar cai não por boas notícias, mas por causa da permanência aí desse ambiente mais instável, mais inseguro em relação ao conflito ali, Estados Unidos, Irã e os seus efeitos sobre o petróleo. Claro, e a gente vai certamente ver a partir de agora a participação mais efetiva da eleição e do que acontece no cenário eleitoral e no cenário político na formação dos preços. Hoje ainda não apareceu, mas vai começar, né, Lucinda? Vai falar muito disso, é isso mesmo. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. Boa noite.